Quem puder ficar de pé, fica de pé e abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, primeiro capítulo. Primeiro capítulo de João. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco, Senhor. O Senhor nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus, os que creem em seu nome. Nós estamos aqui porque nós cremos no unigênito do Pai, nós cremos no seu nome. Obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite, fala o que nós precisamos ouvir, Senhor, que nós possamos sair daqui dessa noite melhores, no mínimo melhores do que nós entramos neste lugar. Que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, por favor, irmãos. Irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, em que João faz o início do seu capítulo, contando do que é mais importante da Bíblia, o tema central da Bíblia. Se nós pegarmos a Bíblia em Gênesis, ela vai apontar para Cristo. Se nós pegarmos em Números, em Êxodo, em Levíticos, em Josué, em Ruth, nos profetas maiores, menores, nos Salmos, nas outras cartas dos apóstolos, no Apocalipse, ela sempre vai apontar para Cristo. E João começa o seu evangelho narrando a importância da pessoa central da Bíblia, do Verbo de Deus. Ele começa aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No início, nós olhamos lá em Gênesis que era tudo, a terra era sem forma e vazia, e quando Deus resolveu criar essa maravilha que nós chamamos de terra, essa maravilha que nós chamamos de natureza, de planeta, Ele teve uma conferência ali com o Filho e com o Espírito Santo e resolveu criar tudo. Depois Ele criou o homem, e Jesus sempre presente desde a criação. João está querendo nos mostrar
a eternidade de Cristo. Ele diz que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, foram feitas por Ele. E João está nos dizendo que Cristo é eterno, Ele é o primeiro, Ele é o último. O Apocalipse vai dizer que Ele é o princípio, Ele é o fim. O próprio João vai dizer em Apocalipse que Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o primeiro e o último. Todas as coisas giram em torno dEle. E a leitura que nós lemos de Isaías, nós vimos que o mundo estava em plenas desgraça. O mundo estava na escuridão. João narra aqui que a escuridão pairava no mundo. O pecado tinha dominado, depois da queda do homem, o pecado tinha nos dominado, como nós ouvimos hoje pela manhã, ele tinha grudado em nós de uma forma tão grande que não tem como sair. Não tinha jeito do homem ser liberto do pecado. Mas João diz que no meio no meio dessas trevas, a luz resplandece. Veio a luz. Quem? Cristo. Cristo aparece. A luz para iluminar todo o homem. A luz que guia toda a humanidade. A luz que mostra o único caminho. Não é o caminho da salvação, é o único caminho da salvação. O homem perdido, o homem em trevas, o homem deixado ao seu bel prazer. Todos faziam o que queriam e não conseguiam fazer nada. Por mais que se esforçasse, ninguém chegava a satisfazer o Criador. Não tem como, não tinha como. Mas Cristo sai da sua glória e acontece um dos maiores milagres que nós podemos ver na Bíblia, a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo desceu, Deus desceu entre nós. O milagre movido por Deus. Cristo em si, então, vem ao mundo para iluminar, para trazer algo, para trazer uma esperança para o povo. O povo andava em trevas, o povo andava sem esperança alguma. Nós não tínhamos sequer esperança, mas Cristo é a luz que ilumina o homem, é a luz que ilumina este mundo. E ele fala no seu evangelho: vós sois a luz do mundo. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que nós que cremos nele, nós que somos filhos de Deus, que Deus nos deu esse poder de ser filho de Deus, a glória de Cristo ilumina, nós somos luzeiros. Nós somos luz do mundo, porque Cristo em nós é esperança de glória. A Bíblia nos fala isso. Que por si só nós não temos nada para oferecer. João, um homem enviado, o versículo 6 fala que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. A história de João Batista, que começou a anunciar Cristo, começou a dizer para o mundo: arrependei-vos e crede no Evangelho, que é chegado o reino de Deus. O reino está aqui, chegou. O reino de Deus, arrependei-vos, credes no Evangelho. E a Bíblia nos conta a história de João. João Batista era um homem destemido, um homem que não tinha medo de nada. Ouvia a voz de Deus, profeta, e profetizava a vinda do Senhor, profetizava o arrependimento, pregava o arrependimento, batizava as pessoas, purificava as pessoas e anunciava Cristo. João Batista era o maior pregador daquela época.
João Batista era um cara, se tivesse internet naquela época, ele seria o cara que devia ter milhões de seguidores, porque a Bíblia nos conta que João Batista, onde que ele pregava, multidões ia ter com ele para ouvir ele pregar, de tão poderosa que era a palavra que ele tinha. Uma época, houve-se uma contenda, deixa eu ver aqui, no Evangelho de Jesus, no João, capítulo 3, do 27, eu vou ler aqui, do 27 ao 30, os fariseus, os homens da época, quis colocar uma contenda, e foram ter com João os seus discípulos, versículo 26, e disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual os tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe foi dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado para o seu precursor, e o que tem a noiva é o noivo. Chegou uma irmã aqui hoje para mim, hoje eu vim encontrar com meu noivo, ele está aqui, irmã. O amigo do noivo, que está sempre presente, e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. João Batista também dava testemunho de João, porque ele sabia que ele não era o Cristo, ele sabia que não era a luz, ele sabia que aquele que via após ele era muito mais poderoso do que ele. Ele disse um dia assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Ele tem o poder de lhe dar o Espírito Santo, e também com fogo. Ele tem o poder do juízo, só ele que tem o poder do juízo, só ele que pode julgar. Então, percebe-se que os dois João aqui entram em acordo. A verdadeira luz é Cristo. João Batista era apenas um testemunho, e é o que nós temos que ser, um testemunho de Cristo. É o que nós devemos fazer, testemunhar da luz. É o que nós temos que fazer, pregar o arrependimento, mostrar o arrependimento, mostrar o verdadeiro caminho. O Verbo habitou entre nós. João Batista, versículo 7, ele diz: este veio como testemunha para que testificasse a luz, a fim que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João dizendo, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. No versículo 10 ele diz: o Verbo estava no mundo, e foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que coisa, irmãos! O mundo não o conheceu. João fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não lhe deram valor. Mas a Bíblia nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a sua vontade. E olha nós aqui, que cremos no seu nome, e crê no seu nome. Versículo 12 fala assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Mas aqui, o que crê no seu nome não é apenas da boca para fora, porque se nós formos perguntar para os nossos vizinhos, nossos amigos: você crê em Deus? Eu creio.
Se você for perguntar numa religião espírita, num centro espírita, você crê em Deus? Eu creio. Se você for perguntar numa religião, numa região candomblé, numa umbanda, eu creio em Deus. Todos creem em Deus. Há uma frase no mundo aí que fala que toda religião crê em Deus e leva a Deus. Todos creem em Deus. O traficante crê em Deus. O assassino crê em Deus. Mas não é essa a ideia que João está passando aqui. A saber os que creem em seu nome. Esse a saber os que creem em seu nome, crer não é apenas da boca para fora. Eu costumo dizer que o abecedário, quando criança, ele é alfabetizado na escola, a professora ensina, A, B, C, D, esse é o alfabeto, não é isso? Mas na igreja, na vida cristã, o alfabeto é diferente, começa com O, é O, B, D, C, essa é a ideia de crer no seu nome, é obedecer, é reconhecer a sua obra, é reconhecer Cristo como o autor e consumador da nossa fé, é reconhecer Cristo nas suas obras, nos seus valores. O crer aqui é muito mais do que falar, o crer aqui é atitude, o crer aqui é mudança, o crer aqui é mostrar para as pessoas a obra de Cristo em nós. Não basta ter fé, como nós aprendemos na escola bíblica dominical hoje, sem obras. Não basta. Não é fé, é morta. Tiago diz, é morta. Ou você tem fé ou você é incrédulo. Não aprendemos isso na escola bíblica hoje? Não adianta da boca para fora. O crer aqui, ser filho de Deus, ter esse direito de ser chamado filho de Deus. João está dizendo aqui que a saber os que creem em seu nome têm o poder de ser filho de Deus. Ou você é filho de quem? Você é filho do Maurício, você é filho do José, você é filho do João. Não, eu sou filho de Deus. Para você ter esse direito, você tem que crer na obra redentora de Cristo e obedecer a Cristo, seguir os seus preceitos, seguir os seus mandamentos. Se não adianta, é mostrar para o mundo que você crê. E também não é só crer da boca para fora e crer em casa, vir na igreja. Não, é crer e mostrar para os outros. E os outros olhar dentro da sua vida e falar assim, realmente, ali há algo diferente. Ali a luz de Cristo que ilumina todo homem. Nós somos esse luzeiro. Nós somos essa ponte. Nós temos um dom. Nós temos um ministério. Sabe qual é o ministério? Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5. Vamos abrir a Bíblia aqui para mim não errar. 1 Coríntios capítulo 5, ou 2, vou lembrar, tá vendo? Se eu falar por mim eu acabo errando. Acho que é 2 Coríntios 5. O ministério da reconciliação. Ora, 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu. Nós temos um ministério. Qual é esse ministério? O ministério da reconciliação, está escrito aqui, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou, olha só o que Paulo fala, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Olha a importância de crer em Cristo, olha a importância.
Nós temos esse ministério, essa tão grande responsabilidade que Ele nos confiou, porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós cremos no seu nome. Ele veio para os seus, está escrito, mas os seus não receberam, mas nós recebemos. Nós recebemos, oh maravilha, nós somos feitos filhos de Deus, irmãos. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Olha quem é o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Como nós somos feitos filhos de Deus? Nós não merecíamos. Lemos o 12, né? O 13 diz assim, ó, os quais não nasceram do sangue, não, nem da vontade da carne, muito menos, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2, 1, 2. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós éramos irreconciliáveis. Nós éramos escórias da sociedade. Nós éramos um zero à esquerda. Não serve para nada. Mas nós cantamos aqui que o nosso Deus é um Deus que transforma vidas, é um Deus de milagre, é um Deus de promessa, é um Deus que cura, é um Deus que transforma vidas, cura os doentes, transforma corações. Cantamos, e quando nós cantamos, nós temos que ter responsabilidade do que nós falamos, seja testificado com a nossa vida, falamos a verdade, cantamos aqui, fomos transformados, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro. E eu vou pegar uma frase do nosso irmão Abner hoje, que ele deu a escola dominical, que a misericórdia e a graça, Deus teve misericórdia de nós, porque misericórdia é aquilo que nós merecíamos, que era o inferno, merecíamos o inferno, mas Ele usou de misericórdia para conosco, e nos deu a graça, que nós não merecíamos, é o céu. Ceiamos hoje, ouvimos hoje a ceia, e Jesus disse assim, ó, não beberei mais comigo até que beba no reino de meu Pai. Oh irmãos, imagina como será naquele dia. Se nós já ficamos contentes quando nós estamos na casa do Senhor, se nós já ficamos contentes quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós louvamos, quando Deus faz coisas extraordinárias nas nossas vidas, quando Deus nos ajuda, quando nós ficamos tão contentes, tão agradecidos a Deus, choramos, se prostramos, agradecemos a Deus em prantos, porque tão grande coisa o Senhor tem feito por nós. Imagina quando chegar aquele dia de cear com Ele. Aquele dia será glorioso, aquele dia será maravilhoso, aquele dia não tem explicação. O apóstolo Paulo falou que não subiu ao coração do homem, e olha que nós temos sonhos, hein? Mas nem chegou às nossas mentes, é o que Deus tem preparado para nós. Isso aqui que nós fizemos, esse ato que foi ministrado pelo pastor Célio hoje, é só um ensaio, é só em memória dele, é ensaio, porque o apóstolo Paulo fala que em parte nós vemos, em parte somos conhecidos, mas quando vier o que é perfeito, oh meu Deus, que maravilha, quando vier o que é perfeito, quando esse verbo que se encarnou aqui nos levar junto com Ele, seremos
transformados. Aqueles que estiverem vivos ainda, seremos transformados. Talvez eu e você estejamos vivos, seremos transformados num corpo glorioso, sem dor, sem tristeza, sem preocupações. Lá não haverá choro, lá não haverá dor. Estaremos face a face diante do nosso Deus. Não nascemos da carne, nem da vontade do homem. Por mais que o homem queira, não tem condições de chegar até Deus, se não for pelo Espírito. Quem opera em nós é o Espírito. Paulo vai falar assim, olha, lá em Romanos 8, olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho dele, que nós podemos clamar Abba, Pai, podemos chamar Deus de Pai, porque o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo, porque primeiro é Ele, tudo é por Ele, nada se fez sem Ele, tudo é por Ele. Mas depois dele nós somos herdeiros, somos cordeiros com Cristo e vamos herdar junto com Ele. Isso é graça. Isso é graça. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós. Não adianta o homem tentar, não adianta. Isso não vem de vós. Quem opera a fé genuína no nosso coração é Deus, é o Espírito Santo que move os nossos corações para que nós possamos chegar até Ele e ser reconhecido como os filhos, para que nós possamos ser filho dele e dar um abraço no Pai. Nós temos esse privilégio. Deus é bondoso conosco, Deus é misericordioso para conosco. Hoje nós vamos terminar mais cedo, irmão. Pastor Felipe não está, vamos terminar mais cedo. Versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Irmão, note que Jesus passava, ele transbordava graça, transbordava poder. Lembra-se da multidão que o cercava, e uma mulher enferma tocou na orla dos seus vestidos, e ele falou assim: quem tocou em mim? Seus discípulos falaram assim: mestre, a multidão te aperta, como nós vamos saber quem te tocou? Tocou sim, tocou porque de mim saiu virtude, saiu poder. E a mulher toda trêmula falou assim: fui eu, mestre. Se acusou lá, foi eu. Jesus olhou para ela e falou assim: a tua fé te salvou. A fé que brotou nela, que o Espírito Santo colocou no coração dela. Por isso que quando nós estivermos orar, nós temos que orar: Senhor, nos dá fé, aumente a nossa fé. Senhor, me ajude a acreditar, me ajude a ter fé, me ajude a vencer. Quantas dificuldades nós passamos, quantas coisas passamos. Eu mesmo já morri umas 4, 5 vezes quase, mas Deus teve misericórdia de mim. Quantas pessoas aqui Deus já livrou de acidentes, de mortes? Deus tem nos guardado, irmão. Deus tem nos ajudado. Por quê? Porque somos melhores? Não, porque somos filhos. Porque nós somos filhos. Qual pai não quer o bem para o seu filho? Ele é fiel e justo para nos ajudar,
Mesmo se nós formos infiéis, Paulo fala, mesmo se nós formos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Deus é imutável, não muda. Ele não é que nem eu e você que muda, uma hora está bem, outra hora está mal. Não, Deus não muda, Ele é imutável. Ele não muda. Uma das características de Deus é essa, Ele é imutável. Não tem variação, não tem sombra de variação, não tem nada que possa condená-lo. Nós vemos que Cristo foi levado na cruz do Calvário e não se achou uma acusação contra Ele. Pôncio Pilatos falou assim, olha, eu posso te libertar, eu posso te livrar. Jesus falou assim, nenhum poder lhe dado se do céu não tinha sido outorgado para você. Se meu pai não tivesse colocado você nesse lugar, você não poderia fazer nada. João Batista reconheceu isso. No versículo que nós lemos aqui no capítulo 3, reconheceu isso. No 3, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada, nem a salvação, irmão. Nós não temos nada, tudo que nós temos foi Deus que nos deu, e não é por merecimento, é por misericórdia, é a graça de Deus em nossa vida, é a bondade de Deus que nos seguirá por todos os dias. Lembra do salmista? E a bondade do Senhor me seguirá todos os dias. Certamente, ele fala no Salmo 23, bondade me seguirá todos os dias. Ele afirma, certamente a bondade nos seguirá todos os dias. É bondade de Deus. Tudo é bondade de Deus em nossa vida. Se existe alguma coisa boa em você, não é sua, é bondade de Deus. Se existe alguma coisa ruim, é sua. Se tem alguma coisa ruim na minha vida, porque às vezes eu sou ruim, é minha. Mas se tem alguma coisa boa que sai de mim, é bondade de Deus. Paulo fala assim, olha, que a excelência esteja num vaso de barro, para que a honra e a glória seja atribuída a Ele, a Cristo. Nós somos vasos de barro. Se tem alguma coisa boa em nós, pertence a Ele, pertence a Cristo. Fique de pé, vamos orar. Quero convidar o pastor Célio para impetrar a bênção. Vou orar e o pastor Célio vai impetrar a bênção. E nós vamos passar essa semana meditando a Deus o que foi falado para nós, o que nós aprendemos. Quem teve o privilégio de vir aqui hoje pela manhã, participar da escola bíblica dominical, hoje à noite, nos cantos, na celebração da ceia, estamos um pouco abastecidos, e vamos continuar assim, esperando na bondade de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom para conosco, e a bondade do Senhor certamente nos acompanha, Senhor, porque nós somos maus, nós somos fracos, nós somos falhos, Senhor, mas o Senhor tem nos ajudado. Ajuda-nos, Senhor, nesta semana, ajuda-nos, Senhor, nesses dias, Senhor, ajuda-nos hoje, Senhor, a que nós possamos andar segundo a Sua palavra, Senhor, para que nós possamos mostrar ao mundo a Sua glória, Senhor, para que nós possamos mostrar ao mundo a Sua luz. Nos ajuda a vencer os obstáculos, nos ajude, nos dá coragem para pregar a Tua palavra, Senhor, nos dá coragem para ser testemunho, Senhor, da obra de Cristo aqui na terra, Senhor, da obra de Cristo em nossa vida. Nós te louvamos e nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém.